Paz do Senhor a todos. Eu quero aqui primeiramente agradecer, ao Senhor nosso Deus por estarmos juntos. Quero agradecer ao nosso pastor presidente José Wellington, nosso pastor setorial aqui de Suzano, pastor Davi Fonseca, e também ao nosso pastor local, da minha congregação, do Glicério, que é o pastor Deusdete, pela oportunidade de estarmos aqui para poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Então, estamos aqui hoje para finalizar a lição de número 5, que foi passada no decorrer dessa semana, cujo o nome é A Identidade do Espírito Santo. Essa é a nossa lição. Lição 5, A Identidade do Espírito Santo. Vamos ler o textuário? Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Verdade prática. Cremos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça do juízo, regenera o pecador e que falou por meio dos profetas. Nosso objetivo geral qual é? Mostrar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Introdução. As Escrituras Sagradas revelam a identidade do Espírito Santo, sua deidade absoluta e sua personalidade, sua consubstancialidade com o Pai e o Filho, como terceira pessoa da Trindade, e suas obras no contexto histórico salvífico. Todos esses dados da revelação só foram devidos depois do Concílio de Nicéia. A formulação da doutrina pneumatológica aconteceu tardiamente na história da Igreja, na segunda metade do século IV. A presente lição pretende explicar e mostrar como tudo isso aconteceu a partir da Bíblia. Então, nossa lição ela é toda baseada a partir da história, como nós podemos ver aqui, da história da Igreja a partir do século IV, mas a grande confirmação é a partir da Bíblia, a partir da palavra do Senhor. Então, no decorrer da lição, nós vamos ler e conferir os capítulos, os versículos. Então, vamos lá. O primeiro tópico é o Espírito Santo. Primeiro subtópico, a revelação divina. A Bíblia mostra que a revelação divina foi progressiva, como disse um dos pais da Igreja do século IV. O Antigo Testamento manifestou claramente o Pai e obscuramente o Filho. O Novo manifestou o Filho e obscuramente indicou a divindade do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo habita entre nós e se dá mais claramente a conhecer. O Senhor Jesus revelou o Pai e o Espírito Santo é quem revelou o Filho. Vamos ler João, primeira carta de Paulo, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 18. Primeira epístola de João 1,18, diz o seguinte: jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai. Esse o deu a conhecer. Confirmando a palavra, o Senhor Jesus revelou ao Pai. E o Espírito Santo é quem revela ao Filho. Vamos ler João, primeira epístola de João, 16:14. Me glorificará, porque receberá do que é meu, e eu vou-lo anunciarei. E 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3, que diz assim: vos quero fazer compreender que ninguém falando pelo Espírito diz de Deus. Jesus diz é anátema, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo.
Então é aqui confirmando, Jesus confirmando o Espírito Santo no Novo Testamento. Subtópico 2, o esquecimento. É o título do subtópico. Há abundância de detalhes na Bíblia sobre a identidade do Espírito Santo, que nos diz a respeito da sua personalidade e divindade, bem como seu relacionamento com o Pai e com o Filho. Ele aparece literalmente em toda a Bíblia, desde Gênesis, na criação, até Apocalipse. Vamos ler Gênesis e Apocalipse? 1 Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que diz o seguinte, Gênesis 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora vamos lá para o final da Bíblia, o último livro, Apocalipse. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Vem e ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, eu quero só frisar a parte primeira. O Espírito e a noiva dizem. O Espírito. Então, de Gênesis, Apocalipse, né? Já fala a respeito do Espírito Santo. Mas esses dados de revelação precisavam ser definidos. Daí a necessidade de formulações teológicas exigidas pela nova realidade cultural em que a Igreja vivia e pelas demais civilizações em que o Evangelho havia penetrado. Essa difícil tarefa levou séculos para ser concluída, e em várias tentativas resultaram também em heresias. Heresias, o que seria heresias? Eles tentando classificar o Espírito Santo como fogo, vento, água, terra, né? Tirando a divindade e passando para alguma coisa da natureza, alguma coisa, uma árvore. Então, foi totalmente confundido. Eles tentavam descrever o Espírito Santo e nessa forma foram surgindo as heresias. O terceiro subtópico diz, o Espírito Santo e os primeiros cristãos. À luz do Novo Testamento, comparado com a literatura patrística dos séculos 2 e 3, fica claro que os cristãos da era apostólica conheciam mais sobre a identidade do Espírito Santo que os pais da igreja do referido período. Essa era patrística, nome difícil, hein? Era uma filosofia cristã. Era uma filosofia cristã entre meados do terceiro século, onde eles começaram a criar as doutrinas sobre o Espírito Santo, onde começou a frisar o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Então, começou a partir dessa época, para quê? Também para tentar barrar as heresias, né? Divindade do Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são uma pessoa só. Aí isso começou, continuando aqui. Da era apostólica, conheciam mais sobre a identidade do Espírito Santo que os pais da igreja no referido período. A verdadeira identidade do Espírito Santo, com base bíblica, só aconteceu a partir de Atanásio e dos três grandes capadócios. Antes disso, a conceituação sobre o Espírito Santo era quase sempre inadequada. Como eu disse, inadequada, surgiam heresias. Atanásio. Ele era um arcebispo da Igreja Católica. Ele foi arcebispo durante 45 dias, passou por 5 exílios, porque defendia a tese do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também existiam três padres capadócios, que era o Gregório de Naziano, o Basílio e Gregório de Nissa. Gregório de Nissa. Esses 3 capadócios também defendiam Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eles foram precursores na época a defender para poder barrar as heresias.
Tópico 2. A divindade do Espírito Santo. A divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. Subtópico 1. A divindade declarada. O Espírito Santo é chamado de Senhor nas Escrituras Sagradas. Ora, o Senhor é o Espírito, 2 Coríntios 3,17. Os nomes Deus e Espírito Santo aparecem alternadamente na Bíblia. Porque, vamos ler um versículo. Porque encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade, não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Atos 5, 34. Deus e o Espírito Santo aqui são uma mesma divindade. O apóstolo Paulo também emprega esse tipo de linguagem. Vamos ler outro versículo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Isso vem desde o Antigo Testamento. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim falou. Aqui, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2 e 3. É o Senhor falando através do Espírito Santo no Velho Testamento. Nessa linguagem que a Bíblia... E é nessa linguagem que a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Subtópico 2. A divindade revelada. O relacionamento do Espírito Santo com o Pai e com o Filho revela sua divindade e a sua consubstancialidade com eles. Isso está claro nas construções tripartidas do Novo Testamento. Vamos ler Mateus 28, 19? No Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu Mateus, o apóstolo Mateus, 28, Mateus 28, 19, que diz o seguinte, Jesus falando, Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Perdi aqui a linha, peraí. Então, tá bem revelada a divindade, né, através desse versículo. Vamos ver. Em relação ao Pai e ao Espírito, em relação ao Pai, o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Segundo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, capítulo 2, versículo 10 e 11. Deus nos revelou pelo Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreende, senão o Espírito Santo. Dando um exemplo, quem conhece as profundezas do meu coração? O que se passa dentro de mim? Primeiramente, Deus, o Espírito Santo sabe. Mas, se eu não abrir minha boca para revelar às pessoas, ela fica aqui, eu. Então, fica comigo. Então, é isso que quer dizer aqui, o texto que nós lemos. Em relação ao Pai, o Espírito penetra em todas as coisas. Todas as coisas.
até mesmo as profundezas de Deus, e igualmente chamado Espírito Santo de Deus, e de Espírito Santo que provém de Deus. Então, o Espírito Santo, vamos só confirmar, é chamado Espírito Santo de Deus. Gênesis 1:2. O texto que nós já havíamos lido. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, Deus, e também o Espírito provém de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente de Deus. Então ele está falando que nós não viemos, o apóstolo falando, não viemos do mundo. Então ele deixou de lado o Espírito do mundo, o Espírito Santo que habita nele, para receber o quê? Para receber as coisas, os dons gratuitos de Deus. Vamos continuar aqui na leitura. Certamente ele é chamado por Jesus. Está falando aqui. Certamente ao Filho, ele é chamado por Jesus e de outro Consolador. 1 João 14,16. Primeira carta de João. Certamente ao Filho, e ele é chamado por Jesus, de outro Consolador. Então, Jesus, né? Chamando, vamos lá, João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, é Jesus falando, né? Que ele voltará ao Pai, mas ele deixou o Consolador, o Espírito Santo Consolador, e que ele habitará em nós para sempre. Vamos continuar aqui a leitura. O termo grego para Consolador aqui é Paracleto, que significa ajudador ou advogado. E é aplicado também ao Senhor Jesus como advogado. 1 Epístola de João 2:1. Primeira carta de João. Primeira carta de João 2:1, que diz assim: Filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é chamado de Espírito de Jesus também. E ele é chamado Espírito de Jesus. Atos 16:7. Atos dos Profetas, capítulo 16, versículo 7. Tendo chegado diante a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, o que quer dizer com isso? O Espírito de Jesus não permitiu. Então, o Espírito Santo trabalhando através de Jesus na vida do apóstolo. Ele ia para tal lugar, o Espírito Santo, que habita nele, não vai. Fala profundamente com ele e o avisa para ele não ir. Então, é isso que está escrito aqui. E ele é chamado Espírito de Jesus. Ele também é chamado Espírito de Cristo. Romanos 8:9. Porém, não estais na carne, mas no Espírito Santo, se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Mas se alguém não ter o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, o que ele quer dizer aqui? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. É mais uma vez confirmando que o Espírito Santo e Jesus Cristo são uma só pessoa. Como que a gente tem esse Espírito? Quando nós reconhecemos que o Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Quando a gente fala assim, Jesus, eu te aceito. Vem fazer morada
Na hora ele já manda o Espírito Santo para morar na gente. Na hora, o Espírito Santo já vem. A gente já ganhou um Consolador. Já temos Jesus e ainda ganhamos nosso Consolador amado que nos fala ao coração. Vamos lá, continuar a leitura. Aí é também chamado Espírito de seu Filho. Vamos ver se Gálatas. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, e que clama, Abba, Pai. Então, mais uma vez provando que porque sois filhos e Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, colocando ali o Espírito Santo, Filho e Espírito Santo. As obras divinas, subtópico 3. A divindade do Espírito Santo é vista não apenas na declaração direta das Escrituras, nem somente pelo relacionamento dele com o Pai e com o Filho, mas também nas obras de Deus. O Espírito Santo é o Criador do universo e dos seres humanos. Vamos ler João, primeira carta de João, Evangelho de João, desculpa, é Evangelho, estou aprendendo ainda também. João, desculpa, perdão, é Jó. Jó 33, 4 e 6, que diz assim, Jó, no Velho Testamento, capítulo 33, versículo 4 e 6. Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. E o 6 diz assim, que diante de Deus, o que tu és, eu também fui formado de barro. Né? Como diz a Escritura, o Espírito Santo, né? Fazendo as obras divinas. Ó, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. São obras do Espírito Santo. Vamos continuar aqui a leitura. Ele gerou Jesus. Ele gerou Jesus. Vamos ler? O Espírito Santo gerando Jesus. Obra do Espírito Santo. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 20. Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. E ressuscitou dentre os mortos. Eu vou ler o texto todo, depois nós vamos ler os versículos. Ele gerou Jesus e ressuscitou dentre os mortos, e ressuscitará os fiéis. Vamos lá, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz assim, também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. E ressuscitar, falando que a obra do Espírito, ele morreu na carne, mas ressuscitou pelo Espírito. E ressuscitará os fiéis, Romanos 8, 11. Aí já vai para nós, fiéis. Romanos 8, 11 diz, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus,
de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Promessa do Senhor. Vamos continuar aqui a leitura. Ele é o Senhor da igreja, o autor do... Ele é o Senhor... Desculpa. Ele é o Senhor da igreja, autor do nosso nascimento e da vida, e regenera o pecador e distribui os dons espirituais. Distribui os dons espirituais. Vamos ver aqui. Vamos lá. Tá muito pequenininha essa letra aqui, viu? Edificador. O que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e que falou por meio dos profetas. A confirmação bíblica dessa verdade é abundante. Primeiro é Evangelho de João 15:26. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Vier o ajudador, e eu vos enviarei da parte do Pai, e o Espírito da verdade que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Então vamos ler só para a gente... E no Espírito Santo do Senhor, vivificador, que procede do Pai e do Filho, e que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e que falou por meio dos profetas. Então, ele é igualmente ao Pai e ao Filho, ele é glorificado. Deus, glorificado seja o teu nome. Jesus, glorificado seja teu nome. Espírito Santo, glorificado seja teu nome. Tópico 3. Os atributos da divindade. Tópico 1. Alguns atributos incomunicáveis. A divindade do Espírito Santo é revelada também a seus atributos divinos. Aqui apresentamos apenas alguns, devido ao pequeno espaço. O Espírito é onipotente e é fonte de poder e milagres. Ele é onipresente e está em toda parte do universo. Ele é onisciente, pois conhece todas as coisas desde as profundezas de Deus. Vamos confirmar aqui. O Espírito é onipotente. Romanos 15. Romanos, capítulo 15, versículo 19. Poder de sinais e prodígios no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até a Ilíria, tendo divulgado o Evangelho de Cristo. Poder de sinais. Então, ele falando sobre a onipotência do Senhor. O que é um ser onipotente? Um ser onipotente é dado todo o poder. Todo o poder. Ele tem poder sobre todas as coisas. Vamos lá. Ele é onipresente. Salmo 139, versículos 7 a 10. Salmo 139, versículos 7 a 10, que diz assim: Onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. A fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom caminho, espírito por terreno plano. Então, ele é onipresente.
Ele está aqui comigo agora, ele está aí com você agora, ele está com o pessoal que está trabalhando nos hospitais, ele está com as pessoas que estão passando necessidade, está com todos. Ele é onipresente, ele está presente em todas as coisas. Eu, quando era criança, adolescente. Então, minha mãe sempre me instruiu que era certo, Ela sempre falava uma frase que nunca saiu da minha mente. Você pode esconder tudo de mim, mas de Deus você não esconde nada. E isso foi assim, do jeito dela que ela falava, mas isso ficou guardado. Às vezes, quando eu era adolescente, que eu ia fazer alguma coisa, eu creio que o Espírito Santo, já que já me conhecia, me fazia lembrar do que minha mãe falava. Você pode esconder tudo de mim, mas de Deus você não consegue esconder. Então, através dessa palavra, muita coisa ruim na minha vida foi evitada. Porque quando eu ia pensar em fazer alguma coisa errada, não era a vozinha, não, era o Espírito Santo do Senhor falando já no meu coração. Lembra da mamãe? Mamãe falava assim. E com isso, parava. Então, ele é verdadeiramente onipresente e onisciente. Vamos ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Né? Aí muitas vezes a gente fala assim, poxa vida, se Deus é tão poderoso, se Deus já sabe das coisas, se Deus já sabe o que vai acontecer, por que ele não evita? Porque ele fez o homem segundo a sua imagem e semelhança e deu a esse homem uma coisa chamada livre-arbítrio. Nos deu a capacidade de escolha. Ele não fez bonequinho, marionete. Não, porque se for, não, seria maravilhoso, né? Ah, vou jogar a bomba em Hiroshima. O senhor é lá e tipo, não joga, não. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, eles são super educados. Eles entram na nossa vida e trabalham na nossa vida com a nossa permissão. Com a nossa permissão. Então, eles não fazem nada sem nossa permissão. E nós também, que cremos no Senhor, não fazemos nada sem a permissão dele. Por isso que muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente faz o que é errado. Por quê? Porque a gente não escuta a voz de Deus. Eu não falo de quem é crente, de quem não é crente, não. Eu falo de todos. De todos. Porque se Deus, que nem as pessoas questionam Deus, mas Deus não nos fez para ser marionete. Deus nos fez para sermos livres, termos livre-arbítrio. Então, ele não vai se intrometer, ele não vai colocar a mão. De jeito nenhum. Ele só vai aonde ele é convidado. Né? Senhor, faz morada em mim. Espírito Santo, faz morada em mim. Jesus, faz morada em mim. Se eu não quiser, se eu falar, não quero, deixa minha vida para lá. Aí é outra história. Assim, a Bíblia ensina que o Espírito Santo é eterno. Alguns atributos comunicáveis. Subtópico 2. A santidade de Deus é o atributo mais solenizado nas Escrituras. O termo santo é aplicado ao Espírito como consequência direta da sua natureza, e não como resultado de uma fonte eterna. Ele é santo em si mesmo, assim não precisa ser santificado, pois é ele quem santifica. Vamos ler Romanos. Capítulo 15, versículo 16.
ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que sejam aceitáveis os gentios como oferta, santificada pelo Espírito Santo. O que quer dizer? Ministrando o evangelho de Deus. Muitas vezes eles falam para o crente, como você é chato, que você fica falando de Jesus, de Jesus, de Jesus. Não, a gente ministra a palavra do Senhor. E se ela é aceita, o que acontece? A pessoa é santificada pelo Espírito Santo. É aquilo que eu falei. Aceitei Jesus, a partir desse momento eu começo a me santificar. O Espírito Santo vem fazer morada. Vamos continuar aqui a leitura. Ananias mentiu ao Espírito Santo. Estevão disse que os judeus sempre resistiriam ao Espírito Santo. O apóstolo nos recomenda a não entristecer o Espírito Santo. Os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo e os cristãos são batizados em nome do Espírito Santo. Quando Ananias ele mentiu para o apóstolo, o Espírito Santo falou ao coração: ele está mentindo, ele está fazendo coisa errada. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que já aconteceu muitas vezes com as pessoas. Você fala assim, uma vozinha me disse tal coisa. Mas não é a vozinha. É o Espírito Santo do Senhor falando com você. Muitas vezes você está indo por um caminho, dentro do seu coração, daquela angústia, você fala: ai, Jesus, não vou por esse caminho, vai e troca de caminho. Não é a vozinha, é o Espírito Santo falando com você. Eu lembro que quando há uns anos atrás, eu almocei com as minhas irmãs, depois eu fui para casa, e a minha irmã mais velha, a minha irmã caçula, foi para casa da minha mãe, em Sorocaba. E eu fui para casa, me deu uma angústia, me deu uma tristeza, mas assim, não sei, falei: gente, o que está acontecendo? Eu fui orar, aí o Senhor falou assim: ora por elas. Ora por elas. Aí eu peguei, fui pro meu quarto, orei, falei: Senhor, tem misericórdia, guarda. Teve um temporal e o carro da minha irmã simplesmente parou no meio da marginal. E estava chovendo muito. E atrás dela estava vindo um caminhão cheio de pedra. Uma carreta enorme. A carreta afundou a traseira do carro. A parte traseira foi parar lá na frente. Lá na frente. E minha irmã, ela na hora que o carro parou, ela tentava tirar o cinto. Se ela tivesse saído do carro para poder dar sinal para o caminhão parar, ele tinha arrastado ela. Mas o cinto não saiu, o cinto não abriu, ela ficou presa dentro do carro. E Deus foi tão misericordioso que o carro dobrou e o banco dobrou em cima da minha irmã e dos meus 2 sobrinhos. Minha sobrinha era bebezinha, tinha uns 8 meses. Eles tiraram elas debaixo do assento. Agora eu digo com toda a propriedade, eles só se arranharam. Não teve fratura, não teve nada. E a hora que ela me ligou, minha irmã falava, eu escutava os bombeiros falando: tem gente presa na lataria, tem gente presa, tem gente falando aqueles negócios. Eu falei: Senhor Jesus, tem misericórdia. O que aconteceu? Quem viu o carro falava assim: quem estava aí dentro morreu. Então, mas o que é? O Senhor falando: ora por eles. Meu cunhado Abraão, ele não escutou a voz ele escutou a voz do Senhor, mas ele também não obedeceu. Ele foi trabalhar e ele estava acostumado a deixar o carro dele na rua, numa ruazinha. Aí ele estacionou o carro, ele falou que o Senhor falou no coração dele: tira o carro daí. Aí ele falou: tá meio atrasado, vou embora. Foi embora. Aí na hora do almoço, ele almoçou, ele falou assim: na hora do almoço eu venho e tiro. Aí na hora do almoço ele almoçou, não se lembrava, o Senhor falou de novo com ele: vai lá tirar o carro de lá. E ele não foi. A hora que ele saiu para ir embora, tinha dado um temporal, e o carro dele estava parado do lado de uma árvore, e essa árvore caiu bem de enviesado no carro dele, assim, ó. Uma árvore enorme, ela estava podre por causa do cupim. O Senhor avisou: tira o carro daí. Então, quando você ouvir a vozinha no seu ouvido, não é a vozinha, é o Senhor te alertando, porque Ele é misericordioso.
E ele não alerta só quem é crente, quem é católico, quem é evangélico, quem é gospel. Não. O Senhor fala aos corações também daqueles que creem nele. Se o Senhor falar para você alguma coisa para o seu bem, não, que para te livrar, dê ouvidos ao Senhor. Muitas vezes o Senhor fala conosco através de uma palavra de uma pessoa. O Espírito Santo fala através dele mesmo, conosco, aos nossos corações diretamente. O Espírito Santo fala através de um louvor que você escuta, através de uma música. Então, tudo é uma coisa sensível. Falar, Senhor, eu quero ouvir a voz do teu Espírito Santo. E também obedecer, né? Porque tem que acontecer que nem aconteceu com Abraão. Ele não obedeceu, o que aconteceu? Eu também não sei se eu tivesse deixado para lá e não fosse orar, se o Senhor teria tido misericórdia das minhas irmãs e dos meus sobrinhos. Então, é tudo uma questão de obediência, né? Vamos continuar aqui a leitura. Concluindo, a frase que se refere ao Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade se deve ao fato do seu nome aparecer depois do Pai, do Filho, na fórmula batismal. Não se trata, pois, de hierarquia intratrinitariana, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só. Um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, como eu disse, estão todos na mesma linha, uma só pessoa. Então, quer dizer, a partir do momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada. Vem fazer morada. Mas Jesus está aqui, Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, porque eles estão ambos em uma pessoa. Jesus veio para falar a palavra do Senhor, trazer a salvação. Ele foi anunciado lá desde do Velho Testamento. Já ele era anunciado através dos profetas, a vinda de Jesus. Deus era conhecido, mas Jesus, no Velho Testamento, era conhecido só através dos profetas. Quando ele veio no Novo Testamento, Jesus era conhecido. Os homens conheceram a Jesus. E Jesus nos apresentou o Espírito Santo. Mas para quê? Para nos deixar o Consolador. Mas em todos esses termos, eles são a mesma pessoa. E como diz, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E lá em Gênesis, ele não fala, eu vou fazer. Não, façamos um só em três. E assim eu agradeço, em nome de Jesus, agradeço a todos que me escutaram, espero que tenha sido edificante, que vocês tenham entendido. Peço que me desculpe, porque eu também estou começando, não tenho muita prática ainda, fico um pouco perdida, mas assim, eu procuro fazer o melhor. E que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, fale ao seu coração. Fale ao seu coração, te ajude, te esforce, que você possa ter a revelação dele na sua vida. Caminhar junto com Jesus é maravilhoso. Maravilhoso. Ter o Espírito Santo para nos instruir é maravilhoso. Saber que um dia nós vamos fazer parte das moradas celestiais com Deus é maravilhoso. E assim eu agradeço e peço a Deus que guarde a vida de cada um, a casa de cada um, e que seja sempre com vocês. Amém.